Oi pessoal, bem-vindos de volta ao meu canal. Eu sou Edna Lopes e esse é o canal Reflexões que Curam. No vídeo de hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre orar com consciência antes de querer saber por quê. Vamos perguntar para quê. Sobre a oração, existe hora certa para orar? Será que existe um lugar certo para orar? Um momento certo, ou um local específico para orar? O importante não é ter tudo específico, é ter um sentimento verdadeiro quando vamos fazer esse ato maravilhoso, né? E tão nobre que é a oração. Só lembrando que eu não estou aqui criticando o jeito de cada um orar, nós estamos aqui para fazer uma reflexão sobre a oração. Não é uma cartilha. Por exemplo, no mundo ocidental, onde nós temos uma vida tão agitada, há pessoas que têm tempo para fazer uma oração num horário específico, no aconchego do seu lar, num determinado horário, ou que seja à noite, ou que seja de manhã, ou que seja pela madrugada. Isso é maravilhoso. O importante é você ter um momento em que você vai estar em contato com a espiritualidade, vai estar em contato com você mesmo, com seu consciente, falar com você mesmo e falar com sinceridade, você estar presente no momento da oração. Porque orar não é só conversar. Conversar qualquer um conversa. Orar é estar conectado com aquela energia, com Deus, com o universo. É estar conectado com aquilo com que você se propôs. Então, a oração, ela precisa ser verdadeira, única, conectada, não exatamente num horário, num local específico. Porque se você não tem um local específico, talvez seja melhor, por exemplo, se eu não tenho um horário específico na minha casa, porque talvez eu vou chegar na minha casa e eu vou ter muitas coisas para fazer, vou estar ocupada e vou deixar a oração para o momento que eu for dormir, mas aí vai ser um momento que eu vou estar cansada, com sono. Então, às vezes, o momento que seria da oração sincera, verdadeira, necessária, talvez eu não me lembre do que eu teria para falar, ou talvez eu não esteja tão disponível com a minha mente, esteja tão disponível para eu estar tão presente naquele momento, que é um momento importante. Então, se eu não tenho aquele momento de qualidade à noite, ou na parte da manhã, ou não posso de madrugada, tudo bem se se eu estiver dirigindo, eu estiver sozinha, eu me conectar com o pensamento e conseguir fazer oração, tudo bem. É melhor do que não orar. Talvez seja melhor eu fazer uma oração quando eu estou no meio do meu trabalho e eu tive um minuto de reflexão, uma lembrança, e me conectei com algo que eu preciso orar, que eu preciso agradecer, ou que eu preciso conversar com Deus, com o universo, com a espiritualidade. Talvez seja melhor eu fazer a minha oração naquele momento, no meio do meu dia, mas que eu me conectei, mesmo que seja por um minuto, do que eu esperar um momento específico, um local específico, um dia específico, e naquele dia talvez eu não esteja tão conectada, tão presente. Às vezes eu vou estar na minha cozinha lavando uma louça e eu não vou ter condições de pegar um livro, uma Bíblia, o que quer que seja para eu fazer uma oração, ou sentar para conversar com Deus num momento especial. Mas se eu tiver, por exemplo, vou estar lavando a louça da minha casa, eu não tenho momento para orar, mas eu posso colocar uma música, um hino, um louvor, qualquer coisa que eu vá escutar e que faça com que eu me conecte com a espiritualidade ali. É uma forma de oração, porque naquele momento eu estou me alimentando, aí eu vou ouvir aquilo que se conecta comigo naquele momento. O que eu quero ouvir naquele momento? Que vai me conectar com a espiritualidade.
Então eu vou ouvir alguma música, alguma coisa que vai me conectar e vai me colocar em oração. Mesmo eu estando trabalhando, mas eu estou ouvindo, eu estou me conectando. E aquilo eu estou sentindo, está me fazendo sentir. Porque o importante é sentir, é se conectar, não importa se você esteja fazendo uma outra, se aquele é o único momento que você pôde. Não estou dizendo no caso de você ter um local específico, um momento específico, como eu falei antes, para quem tem, que é até um luxo, né? É um luxo você ter um momento específico, poder parar. Para quem não pode, é melhor que seja assim, desde que se conecte, lavando a louça, ou no momento que você está dirigindo, mas você está sozinha, ou no momento que você está no trabalho, que você parou um minuto e você lembrou de agradecer, de fazer uma oração, faça. Faça assim, melhor do que não fazer nada. Outro detalhe, quando você for orar, é muito comum a gente fazer as orações, até a gente ter uma certa consciência sobre isso, é muito comum a gente fazer as orações com súplicas, suplicando, ou com desespero, ou com um tom de vitimismo. Porque as orações com súplicas, ou com desespero, Deus não vai ouvir da mesma maneira. Por quê? Porque se você está com desespero, talvez você não esteja preparado para receber aquilo que você está pedindo, sobre aquilo que você está conversando com Deus. Porque no desespero a gente não está lúcido, tão lúcido, ou não está tão conectado, ou não está consciente. Você não está totalmente... É como se a gente não tivesse com um raciocínio muito bom. Se for um momento de desespero, tenha calma. Pense no que você quer conversar, para você conversar com consciência. Será que o que eu estou pedindo, eu devo estar pedindo? Talvez eu deveria, em vez de estar pedindo nesse momento, eu devesse agradecer, porque eu estou pedindo isso aqui, mas eu tenho muito que agradecer desse lado. Então, se eu resolvo, em vez de ficar pedindo, agradecer, vai soar mais justo. É como se para o universo, para Deus, eu fosse parecer mais grata. Porque se eu peço muito, a impressão é que eu não estou sendo grata. Então, em vez de pedir, na oração pedir, agradeça que a graça, agradece que a graça desce. Peça com consciência, porque muitas vezes o que a gente está pedindo, às vezes a gente não está naquele momento em condições de receber. Ou se a gente receber exatamente aquilo que a gente pediu, talvez naquele momento a gente nem perceba. Porque nem sempre a gente está pronto para receber aquilo que a gente quer. Nem sempre a gente está pronto para receber aquilo que a gente está desejando. Então, agradeça pelo que você tem, vamos agradecer pelo que temos, e aquilo que nós merecemos virá até nós. Com calma, com consciência, sem desespero, sem súplica, e sem achar que a gente está sendo vítima. Sendo vítima. Meu Deus, por que isso aconteceu? O universo, por que está acontecendo? Eu não mereço. Nós não merecemos. Minha família, a gente não merece. Talvez sim. Talvez a gente contribuiu para que isso acontecesse. Então, se a gente orar como se fosse vítima, talvez a gente esteja no sentido errado da oração, porque talvez ninguém é vítima. Pode ser que a gente não seja tão vítima assim. E a gente não conhece exatamente os motivos. A gente tem muita coisa que a gente não conhece. Talvez ninguém é tão vítima. Quando a gente ora se colocando como vítima, por que isso aconteceu? Por que aconteceu comigo? Não devia ter acontecido comigo? Ou não devia ter acontecido aquela situação, daquele jeito, com aquela pessoa? Nem sempre. Porque a gente tirar toda a nossa responsabilidade,
quando você se coloca como vítima, é isso que acontece. Talvez sim, talvez a gente tenha uma responsabilidade por aquilo que aconteceu, mesmo que a gente não saiba, mesmo que a gente não conheça, tudo que vem até nós, de alguma maneira nos pertence. De alguma maneira a gente pode ter contribuído, sabendo ou não, conhecendo os motivos ou não. Então, orar nessa situação de vítima pode ser confuso, pode ser enganoso. É só para a gente refletir que nem sempre a gente é vítima. Nem todo mundo é vítima, mesmo que a gente não saiba os motivos. E a oração também não é um grito de medo, a gente não precisa orar com medo, demonstrando medo, mas é orar com fé. Porque se você está orando para Deus, você está orando para Deus. Ele é Deus. Então, para que ter medo? A gente não está orando para qualquer pessoa. Uma pessoa como nós. A gente está orando para Deus. A fonte maior. É encontrar com a sua própria consciência. Eu sei que eu estou orando, estou falando com uma pessoa que sabe tudo, que pode tudo. Então por que eu vou ter medo? Não é hora de medo. Não é hora de orar com medo, é de orar com fé. Porque eu tenho consciência sobre com quem eu estou falando. Estou falando com o dono de tudo, com a fonte de tudo. Outro detalhe importante, quando a gente ora, que isso eu considero assim, essencial, que até eu aprendi há pouco tempo, que eu tive um problema na minha família, e eu fazia as orações, e eu conversava com a minha mentora, e ela dizia assim: Edna, suas orações estão ajudando muito, mas eu estava pedindo para que aquela situação acabasse, aquele conflito, aquele problema, aquele desafio que estava acontecendo, acabasse. E ela me lembrou de uma coisa muito interessante. Edna, as suas orações vão ajudar essa pessoa, muito. Mas as suas orações não vão fazer com que o problema, o desafio que essa pessoa tem no momento, acabe. Por quê? Porque ela precisa passar por isso. Por que ela precisa passar por isso? Nem tudo a gente sabe. Mas você fazendo as suas orações vão ajudá-la a ficar forte, resiliente, ficar otimista, com fé positiva para ela passar por esse problema, a situação, esse desafio e aprender algo. Suas orações vão ajudar? Claro que vão ajudar, são muito importantes para que ela fique bem e não sofra no processo, mas ela precisa passar pelo processo, porque como eu falei antes, nenhum de nós é vítima aqui nesse mundo. Nenhum de nós está totalmente livre, porque esse não é um mundo de pessoas perfeitas, de situações perfeitas. E depois que ela me falou isso, eu parei de perguntar nas minhas orações por que isso está acontecendo e comecei a refletir, para quê? Esse é um ponto importante na oração. Por que isso está... Não pergunte por que isso está acontecendo, mas pergunte para quê. Porque toda situação que para quem ou para o que a gente ora, tem um significado, tem uma importância, tem um motivo, uma razão de estar acontecendo. Então, nas orações, não pergunte por que isso está acontecendo, pergunte para quê. O que eu devo aprender com isso? O que essa situação veio me mostrar? O que o universo ou Deus quer me mostrar? O que eu preciso aprender com essa situação? Então converse com Deus. Por isso que é importante, como eu falei, não é tão importante o momento, o lugar, se é um templo, se é em casa, se é quando você está dirigindo, ou você está lavando
lavando uma louça, no meio do seu trabalho, não é importante. O importante é você ter um momento de conexão sincera e consciente com Deus, com espiritualidade, o que você quiser chamar. Para você perguntar, na hora que você for fazer a oração, por quê? Está acontecendo? Não. Para quê? O que eu devo aprender com isso? Me mostre. Por quê? Para quê? Na verdade, para que isso está acontecendo? O que eu preciso ver que eu ainda não vi? O que eu preciso aprender que eu ainda não aprendi? O que é em mim que eu preciso limpar que eu não consegui ver ainda para ser limpo? Me mostre. Então, porque toda dor carrega uma lição escondida. Então, se você está orando por um problema, uma situação, uma dor, um conflito, um desafio, tem alguma lição. Vamos tentar entender a situação, vamos tentar entender a lição, porque isso vai nos trazer clareza e consciência e menos dor. Então, essa é a reflexão que eu queria trazer hoje. Esse é o propósito, é fazer uma oração para que a gente tenha uma oração, tenha condição de fazer uma oração consciente, porque essa oração consciente de que a gente não precisa implorar, não precisa suplicar, não precisa se colocar como vítima e aprender a não perguntar por quê, e sim, para que isso está acontecendo, para que essa situação veio até mim. A gente tendo essa consciência, a gente vai transformar o nosso caminho, a gente vai transformar o nosso sofrimento em um caminho de aprendizado e um caminho de evolução. Uma simples coisa, uma simples maneira de orar, eu vou transformar o sofrimento, uma coisa que às vezes está nos maltratando, numa coisa menos dolorida. Não é que não vai ser ainda um desafio, mas vai ser compreendido. Uma vez que você compreende, que você toma consciência, menos sofrimento. É isso? Então é isso que eu queria conversar com vocês. Deixa aí a opinião de vocês. Quem gosta desse tipo de reflexão, de trazer a consciência dos nossos desafios para que a gente possa lidar melhor com eles. Tá bom? Por hoje é só. Muito obrigada. Se você gosta desse tipo de reflexão, deixe o seu like, compartilhe. Por favor, se inscreva no canal. Beijo, fique com Deus, até a próxima. Tchau, tchau.